Retomando então nossas aulas, né, nossas videoaulas, hoje nós vamos falar, na verdade, uma continuidade, né, daquela aula introdutória em que foi abordado sobre o processo de socialização. Então eu dei um panorama geral do que ia ser tratado no trimestre, e agora a gente vai abordar assim, de forma mais específica os conceitos, né? Então nós vamos começar primeiro, né? Vamos tratar de algumas questões de âmbito mais geral, depois a gente vai chegar nos conceitos específicos, e aí a gente vai fechando, né, o conteúdo até, né, tá com todos os conceitos intercalados. A gente vai ver que existe uma ligação, né, um processo de conceituação que ele é todo interrelacionado. Então a gente tem que perceber isso aí e tomar muito cuidado para não confundir os conceitos. Quando a gente fala de socialização, a gente vai ver que é algo muito simples, é algo muito corriqueiro e que está presente na nossa própria construção. A gente vai ver que muito desses termos que nós vamos trabalhar está presente no nosso próprio vocabulário no dia a dia. Vamos lá então começar? Então a gente vai tratar de alguns termos. Primeiro aqui, vamos falar aqui, vamos trabalhar processo de socialização. Então, nessa figura aqui a gente vai ver que quando a gente fala de socialização, nós estamos falando de questões relacionadas ao âmbito coletivo. Então, quando a gente fala de socializar, então a socialização ela tem o sufixo ação, né, quer dizer, está relacionado a uma atividade, a uma conduta. Então, o verbo que está por trás daqui é o de socializar. O que seria socializar? Seria uma construção, né, do ser humano enquanto ser social. Então o ser humano ele vai ser todo construído, ele vai ser constituído através de uma série de elementos durante toda a sua vida que vai fazer com que ele possa conviver com os outros na coletividade. Então a gente vai ver um pouquinho o que é esse processo de socialização. O processo de socialização, primeiro, ele trata disso aqui, a integração social. Então o ser humano ele nasce enquanto um animal, e enquanto animal, ele precisa de uma série de características, uma série de informações, uma série de padrões de conduta, né, para que ele possa viver em sociedade, que ele possa se relacionar com os outros. Então a gente fala o que é esse processo de socialização. É o processo pelo qual todos nós passamos, né, enquanto seres humanos, enquanto seres sociais, de integração a uma determinada coletividade. É nesse processo que nós incorporamos códigos e padrões culturais, aí nós vamos aprender a questão da linguagem, nós vamos aprender a nos comportar coletivamente, nós vamos aprender a ir no banheiro, que é uma regra, parece algo tão simples, mas isso faz parte do nosso processo de socialização. Então a gente aprende até a ir no banheiro, saber que tem um lugar específico para as nossas necessidades fisiológicas. E também a gente vai ver a questão das nossas normas de conduta. A gente vai ver que a nossa vida ela é pautada por uma série de regras e normas. O que a gente vai perceber com isso? A gente vai perceber que nós não existe a total liberdade, não existe liberdade absoluta para o ser humano. Nós somos o tempo todo regrados, pautados por normas. Então a gente tem, dentro da família, a gente tem uma série de normas, a gente sai à rua, outra norma, a gente mora num condomínio, tem o regulamento do condomínio, a gente vai para a escola, tem a regra da escola, a gente vai para a igreja, tem as regras próprias da igreja. Nós estamos num grupo de amigos, cada grupo de amigos tem uma espécie de um código, né? Uma espécie de norma entre os amigos. Você não pode ofender o outro, você não pode tirar o outro, ou você não pode ficar falando mal, né? Cruzado, você não pode, por exemplo, sei lá, brincar de mão, dar soco ou empurrar. Então assim, nas redes sociais também uma série de normas, nos grupos de WhatsApp, né? Que hoje esses elementos das mídias sociais a gente vai ver que faz parte dessa construção nossa enquanto ser social. Então as mídias sociais, então a web como um todo, hoje ela é parte da nossa vida e da nossa construção, da nossa vivência coletiva. Nesses tempos agora de isolamento social a gente vê isso de forma mais veemente, né? Como que nós, esse contato virtual, essas redes de relacionamento, elas são importantes e elas formam a nossa forma de enxergar o mundo. Então elas constroem consciência, e isso dá a nós o que nós chamamos de códigos, né? Códigos cognitivos ou códigos procedimentais, nos dá competências para viver e nos relacionar uns com os outros. Então a gente vai ver que em todo lugar, né, eu falei grupos de WhatsApp anteriormente, lá também tem normas. Você vai participar de grupos aí coletivos, sei lá, de vendas, por exemplo, lá tem regrinhas lá para você entrar.
Então toda a nossa vivência é pautada por isso. Até em relacionamentos mais íntimos, né? É pautado por regras, normas. Tem que ter um padrão, uma troca, um padrão de convivência. Isso é parte da nossa vida. Se o ser humano nascesse isolado, ele construía códigos próprios, privados de vida. E esse código próprio privado de vida daria a ele uma configuração que nós não sabemos. O ser humano ia poder usar o seu próprio instinto para poder sobreviver. Mas em vida em sociedade não é. Isso depende de cada contexto que nós vivemos. Então, se nós vemos no Brasil, em Curitiba, a forma de nos relacionar, a forma como que nós incorporamos os códigos e padrões culturais, elas são específicas desse contexto. Apesar do mundo globalizado, da cultura ter essa conexão, nós podemos nos conectar com o outro que está a milhares de quilômetros de distância, possibilita essa troca, mas tem questões específicas que são do dia a dia. O jovem no Brasil não é igual ao jovem na Índia, apesar de agora poder compartilhar de muitos elementos em comuns, como o jovem na Índia não é igual ao jovem na China, que não é igual ao jovem na Rússia. Então essas questões, essas competências, as máscaras sociais, elas são muito importantes para a nossa construção. E isso é parte do que nós chamamos processo de socialização. Então a gente vai ver no próximo vídeo qual que é o conceito de socialização, e a gente vai ver que a socialização ela passa por duas fases, que a gente chama de socialização primária e socialização secundária. Daí para frente a gente vai construindo esses conceitos e vai entender um pouquinho como que nós somos feitos enquanto seres sociais. Valeu? Até o próximo.